Só quando eu vim para Lisboa, quando acabei o meu curso em 1956, em setembro de 1956 vim para Lisboa. Então comecei a ir ao Hot Club, então conheci muito bem o Vilas Boas. Era um homem com uma grande empatia, com uma grande facilidade de estabelecer relação com as pessoas. Isso, aliás, com os músicos de jazz era evidente, ele falava muito bem inglês. E falava muito bem inglês com aquele calão do jazz e do americano perante o jazz, era engraçado e, portanto, entendia-se muito bem com eles. E aqui em Lisboa, ele realmente era uma figura já muito popular nessa altura. Lembro-me dele contar muitas histórias, sobretudo quando ia ao estrangeiro, quando contava da sua viagem à Rússia. Mas isso era preciso ser ele a contar, tinha muita graça, porque ele era trapalhão a falar, mas tinha muita graça. E há tempos pediram para fazer fazer um texto sobre a Feira Popular, as minhas recordações, e eu então lembrei-me de um jantar. O Vilas sentiu-se mal, teve uma badagueira, um desmaio, não sei o quê, levaram-no para havia lá um posto de enfermagem e ele foram deitaram-no ali, ele estava deitado, eu fiz-lhe um exame, enfim, estava lá o enfermeiro, de cá o estetoscópio e o aparelho de tensão e tal. E lá ouvi para as mucosas e tal, o pulso, a tensão, e eu disse, este tipo está bem, está tudo bem, pá. Este tipo vai, e pensou cá comigo, este tipo vai estragar o jantar e tal. E então, eu trabalhava ali ao pé de uma clínica, que era a Clínica de São João de Deus, onde eu ia fazer eletrocardiogramas. E então, saí para o outro lado, entre campos, para o outro lado do campo, e fui buscar o eletrocardiograma, o enfermeiro com ar assim muito coisa, liguei o eletrocardiograma e enquanto havia aquelas coisas das luzes e das músicas e tal, eu a fazer o eletrocardiograma. E então, eu dei o título até, o eletrocardiograma na Feira Popular. E então fiz-lhe o eletrocardiograma, o eletrocardiograma era normal, e agora cheguei, Luís, não tens nada, pá, não tens nada, anda, mas é jantar. E pronto, e assim foi. E o Luís foi jantar connosco, e então lembro-me que ele nessa altura comeu sardinhas, ele gostava muito de sardinhas assadas. E até aquela história, eu gosto muito de sardinhas assadas, mas gosto mais do jazz. O primeiro festival de Cascais, e o Vilas estava radiante, não é? E ele vinha trazer a Portugal aquilo que os portugueses nunca tinham visto, que eram alguns dos grandes músicos vivos, ainda vivos, como o Dizzy Gillespie, o Sonny Stitt, o Thelonious Monk, depois o Miles Davis, o Ornette Coleman, enfim, foi um festival absolutamente extraordinário. Que ele então veio ao palco para abrir o espetáculo e começou com aquele ar dele, então vamos ouvir, não sei o quê, e a essa altura aquilo estava cheio, eram 11 mil pessoas, jovens, umas vedeiras, alguns fumavam o charro e bebiam uma cerveja, e a certa altura começou, um tipo assobiou, depois vai-te embora, e depois vai-te embora ao gordo, e a partir daí começou uma assobiadela monumental. E isso depois vai-se repetir em todos os festivais, em todos os espetáculos festivais. A malta já sabia, e ele também sabia, que mal entrasse no palco para falar, acho que era uma assobiadela, e ele já achava graça, ria-se, vocês não querem, vamos embora. E aquilo foi uma marca, tornou-se uma marca dos festivais todos, eu lembro perfeitamente disso, ele não tinha tempo para dizer nada, logo que aparecia para falar, ele depois ria-se e tal. Foi uma época muito engraçada nesse aspecto. Ele estava convencido, e eu também estava convencido, que mais dia menos dia, as pessoas aderiam ao jazz, porque era bom, aquilo era bom. Nós achávamos que era boa música e, portanto, as pessoas tinham que adorar. E é engraçado que, ao ler agora as entrevistas dele, isso está lá várias vezes. Até que, numa entrevista, que não é muito tardia, não é? Ele reconhece que, afinal, não tinha razão. Porque o público do jazz, aqui, 2.000 ou 3.000 pessoas, não vai além disso. Pronto. Porque ele depois entusiasmou-se muito com os 11 mil. Mas porquê é que vão 11 mil? Porque nessa altura não havia nada. Depois, quando vem 25 de Abril e isto começa a abrir-se à música, pop, rock, etc. Mas ele teve sempre um grande desgosto
Ou isso da juventude, ele fala muito na juventude. Isto é para a juventude. Está nas entrevistas, ele tem sempre aquela ideia da juventude e que eles mais tarde ou mais cedo vão perceber que o jazz acabou. Mas depois acabou por perceber, e ele percebeu que não era assim, e que de facto havia uma... Os jovens gostavam era da música pop, da música rock e tal. E depois, mas conformou-se com isso, um bocadinho mais já.